Janela inteira. Nessa aula de hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho da questão da criatividade, não só a criatividade dentro da propaganda, né? A gente, todo esse tempo da faculdade de vocês sempre ouviram falar da questão, a propaganda tem que ser criativa, a propaganda isso, a propaganda aquilo, é importante a gente ser criativo, estar criativo, pensar em coisas inovadoras. E muitas vezes a gente se depara com uma situação onde a gente pensa o seguinte: será que eu sou criativo, né? Será que essa criatividade toda ela serve para mim? Será que eu tenho esse dom? Ou criatividade é uma coisa para gênios, para os loucos, para os maníacos, né? Para as pessoas que sabem que estão fora dos padrões, né? Mais ou menos isso, né? Ser criativo, será que não é só a gente para a pessoa que é fora da casinha, né? Usando o termo comum, não é só para quem é meio pancada, é meio doido. E a resposta disso, né? Por mais que a gente muitas vezes se questione, se pergunte, ela é muito simples, né? Se nós, enquanto seres humanos, nós não fôssemos criativos, a gente até hoje ia estar na idade da pedra, né? A gente ia estar babando no pé, porque a gente faz coisas criativas no nosso dia a dia e a gente muitas vezes acaba nem percebendo. Às vezes é uma solução de um problema, às vezes é algo que faz com que a gente tenha que se agir e se movimentar e buscar uma solução para algum problema, às vezes uma coisa até mais prática do que algo teórico, né? Às vezes a gente está numa situação ali onde a gente precisa tomar uma decisão, né? Então, eu preciso mexer o móvel de lugar, colocar alguma coisa no outro lugar, instalar alguma coisa. São coisas que a gente muitas vezes acaba nem percebendo que a nossa criatividade ela se aplica a essas funções, a esse dia a dia, né? A gente acaba meio que subestimando a nossa capacidade de criação. Então, a gente acaba naturalmente criando mitos sobre a questão da criatividade. A gente acha, primeiro, que pessoas criativas, elas conhecem algum atalho, é uma magia que elas têm, que elas fazem e que faz com que aquilo aconteça, né? Ou a pessoa fala assim, não, isso daí é coisa, né? É impossível fazer isso. Não sei de onde ele tirou uma ideia dessa. Ele tirou da própria criatividade. Outros falam que é uma questão de mistério, né? Que a criatividade ela é algo misteriosa, que é inexplicável. Pessoas criativas são formas e jeitos de agir que muitas vezes a gente fala, nossa, está totalmente fora de tudo aquilo que eu acredito. Ou pelo fato da pessoa ser excêntrica, né? Sair da pessoa ser meio biruta. E não é nada disso. Se a gente for olhar no nosso dia a dia, a gente está cercado de pessoas que são notáveis, né? A gente não tira a genialidade dessas pessoas, né? Einstein com suas teorias, com a teoria da relatividade, o Steve Jobs, né? Que a gente tanto fala, tanto admira, o Zuckerberg, né? São empresas que nos dias atuais a gente fala, nossa, que legal. O Ford com o seu modo de produção, né? Isso pegando mundialmente, né? Todo mundo reconhece essas pessoas como gênios, como criativas, né? Da onde o Zuckerberg tirou a ideia de montar o Facebook? Ele tirou de uma tendência que ele estava vendo dentro da própria internet, né? Da necessidade das pessoas delas
se conectarem, se comunicarem, expressar suas opiniões. E ele só colocou isso na prática, né? O Jobs com o computador, com o Apple, né, com o Mac, é a mesma coisa, né? Ali ele pegou, na verdade, o projeto do Mac não era nem dele, o projeto era da IBM, e a IBM virou e falou, isso daqui é um lixo, eu não quero, e ele comprou a preço de banana e ele desenvolveu a partir dali, né? Então, as pessoas, a criatividade dessas pessoas, elas estão exatamente na simplicidade, em ideias que muitas vezes já estão ali presentes no dia a dia, e elas só têm coragem de executar, ou elas só têm coragem de confrontar ideias, né? E aqui no Brasil a gente também tem os nossos notáveis. Se a gente pegar alguns exemplos, né? O Oliveto dentro da publicidade é um notável, né? Se a gente pegar não só suas campanhas, mas algumas peças isoladas, a gente começa a ver que o que ele fez ali foi buscar uma forma de se expressar, de usar a linguagem de uma forma que que o próprio consumidor queria, né? Então, qual que é o grande X do publicitário? É transformar aquela ideia que está na boca das pessoas, que está no dia a dia das pessoas, jogando aquilo para dentro da publicidade, né? E se a gente for olhar as ideias mais simples, as ideias de maior sucesso, são aquelas ideias que muitas vezes a gente fala, nossa, que coisa óbvia, né? Se a gente pegar as grandes campanhas que a gente teve na década de 90, na década de 80 da publicidade, que foi o grande boom da publicidade brasileira, a gente vai ver que são ideias que elas partem do dia a dia das pessoas, né? A Brahma ser a número um, a cerveja é a número um, nada mais era do que... Todo mundo já viu essa campanha da Brahma, da número um? Já comentei com vocês dela? Não que eu me lembre. Não? Peraí. Não lembro como é que escreve Brahma. Eu sei que tem um H aqui por aqui. É isso mesmo. Brahma, a número 1. Vou pegar aqui um vídeo dessa campanha. Vou pegar o link e já vou passar para vocês aí. Isso mesmo. Vou passar o link aqui para vocês. Assiste, a gente continua daqui, tá? Posso? Pode, professor. Pode, professor. Então vamos lá. Essa campanha da Brahma, quando a gente pega, ela não é do Oliveto, mas ela foi um grande sucesso na década 94, de 90 e pouquinho até 94, 95, né? A cerveja Brahma era a cerveja mais vendida do Brasil. E aí, quando chegou nesse período, o marketing da Brahma virou e falou assim, olha, eu quero uma campanha que reforce que a gente é a cerveja número 1, né, que é a cerveja mais consumida do Brasil. E o cara da agência, o criativo da agência pegou e foi para um bar. Na verdade, ele foi observar
como que eram os consumidores, como é que eles se comportavam nos diferentes pontos de venda, desde o boteco até o restaurante, né? E ele se ligou que todo mundo, que a maioria das pessoas, elas tinham um hábito específico, que era de levantar o dedo quando a pessoa queria cerveja, né? E levantar um dedo e mostrar o dedo indicador significa ser indica o número 1, né? E ele simplesmente associou, né, a cerveja número 1 com o ato de levantar o dedo. É criativo? Sim, mas se a gente for olhar, né, é uma campanha bem simples, né? Então, montou-se ali um jingle para a campanha e botou ela no ar. A campanha virou um sucesso, todo mundo cantava o jingle da Brahma, porque ele é extremamente simples, né? Pensou cerveja, pediu Brahma Chopp, é número 1, num tom de musiquinha alemã, né? E chegou na época da Copa de 94, e a Brahma era um dos patrocinadores da seleção brasileira. E qual foi a sacada nesse momento, né? Vamos fazer com que os jogadores da seleção brasileira, eles também façam o número 1 durante a Copa do Mundo, né? E a ideia era premiar, era dar uma bolada, uma grana alta para cada jogador que marcasse um gol e levantasse o dedo falando da questão do número 1, né? A ideia só não foi para frente porque a FIFA ficou sabendo, né, desse projeto, né, e vetou, porque é proibido qualquer outro tipo de propaganda que não seja aquelas tradicionais dentro da Copa, né. Não pode porque a CBF não ia, a FIFA não ia ganhar nada com isso, né. E aí eles pegaram e não fizeram, né, eles foram proibidos, né, de passível de multa, bababá. Quando o Brasil ganhou a Copa, na hora que terminou, se vocês pegarem os vídeos da seleção brasileira correndo em volta do estádio, né, lá nos Estados Unidos, com a taça na mão, estão todos fazendo o sinalzinho da número 1. Ou seja, todo mundo está garantindo uma graninha ali a mais, né? Mas nem por isso deixou de, pelo menos para dentro do mercado nacional, reforçar que naquele momento a cerveja Brahma era número 1. Ou seja, uma puta ideia, uma puta campanha. Eu não sei dizer se essa campanha ela chegou aí para Cannes, nada, mas ela é uma ideia sensacional, é uma campanha muito bem bolada, muito bem pensada, estruturada e executada, né? Apesar de toda a proibição da CBF, da FIFA, a ideia foi feita, foi executada e a grande população, a grande maioria da população brasileira, naquele momento da comemoração da Copa, reconhecia a marca da Brahma, olha que doido, né? Enquanto os jogadores levantavam o dedo fazendo o sinal da número 1. Né? Então, dentro da publicidade, a gente tem grandes cases que vão tratar dessa questão da criatividade, né? E a gente é cobrado, né, o tempo todo por ser criativo dentro de um padrão, né? A nossa criatividade, o cliente ele cobra da gente criatividade, a gente precisa ser criativo, mas a gente tem um limite, né? A minha criatividade ela não pode passar o limite do brilhante e até chegar ao esquisito, né? E é uma linha muito tênue, muito simples de romper, né? A gente tem o José Simão, que também é um colunista, assim, que ele tem ótimas sacadas, muitas das sacadas dele, que ele usa, né, no seu texto, nas suas publicações, ou no rádio, né, que ele está na Band News, ele acaba utilizando de coisas simples, de trocadilhos, de coisas que outras pessoas enviam para ele, mas não deixa de ser brilhante. Ou seja, a criatividade dele vem ali daquele padrão, né, de coisas que estão
ao redor dele. Ele simplesmente adapta aquilo para a linguagem que ele precisa. Chico Anísio é outro exemplo, né? Acho que aí a gente, apesar dele já não ser mais vivo, ele é um dos grandes humoristas que a gente tem no Brasil, brilhante não só pelas suas atuações, mas também pela sua capacidade criativa, né? Eu gosto muito do exemplo do Chico, porque imagina que ele era um comediante que durante o período da ditadura militar ele conseguia fazer críticas ao governo, críticas a questões sociais, e isso passava batido, as pessoas não percebiam, né? Da mesma forma como a gente tem grandes compositores como o Tom Jobim, como o Chico Buarque, que também, através da sua música, das suas letras, eles também mostram toda a sua criatividade, né? Por um outro lado, se a gente for parar para pensar, quando eu pego, por exemplo, como é que chama aquele artista brasileiro que mora nos Estados Unidos, faz uns negócios bem coloridos? Vocês lembram, sabem de quem que eu tô falando? Gente, esqueci o nome do homem. Tô vendo a imagem dele na minha cabeça, mas não lembro o nome dele. Olha, não escuta não, tá? O artista brasileiro Quadros Coloridos. Esse aqui. Romero Brito. Romero Brito. Eu posso considerar ele criativo? Muita gente gosta, muita gente não gosta. Muita gente olha para os quadros que ele faz, para as coisas que ele faz, e vê as suas pinturas como algo ruim. Independente de gosto, independente do que a pessoa, do gosto pessoal de cada um. Eu posso considerar Romero Brito criativo? Sim ou não, na opinião de vocês? Eu acho que sim, professor, só das ideias que ele tem em formular os quadros do jeito dele, ou até outras peças, eu acho que sim. Alguém discorda? Alguém acha que não tem nada a ver? Né? Não é a questão eu gosto ou deixo de gostar. Mas isso que o Júlio falou é verdade, né? A gente pode considerar Romero Brito criativo, né? Eu posso não gostar, é um direito que eu tenho, eu posso virar e falar, não, eu acho feio, eu acho isso, eu acho aquilo, mas eu tenho que considerar ele criativo, né? Eu lembro quando eu estava no mestrado, eu fiz mestrado em design, né? Eu não sabia que para os designers, Romero Brito era considerado, assim, horrível, né? Não só no sentido estético da coisa, mas também pelo fato dele comercializar, né? Dele vender as suas coisas, né? A gente encontra coisa de Romero Brito no copo do requeijão, no caderno, no quebra-cabeça, no vaso. A gente encontra Romero Brito em todo e qualquer lugar, né? E para mim, eu não gosto, não vou falar para vocês, eu acho ele lindo, maravilhoso. Eu olho e falo, tá, né? E logo que eu entrei no mestrado, eu não vim do design, né? Eu sou publicitário de formação. Numa das aulas, a gente falando da questão exatamente de comercializar, de vender, disso e aquilo, eu peguei e dei o exemplo. Eu falei, é como o Romero Brito, que a gente encontra até no copo de requeijão. A professora que ela estava ministrando a aula, gente, aquela mulher ficou vermelha, ela parecia um tomate de nervoso. Tô falando sério, tá?
sem exageros. A mulher ficou vermelha, ela bufava, ela arfava de raiva. E eu não entendi, né? Eu falei assim, gente, mas qual que é o problema, né? É um direito do cara. Com o passar do tempo, eu percebi ali, eu fui percebendo, eu fui vendo, que primeiro, existia um preconceito pelo fato de eu vir da publicidade, não só por ela, tá? Várias vezes eu ouvi coisas do tipo, mas você veio da publicidade. O seu pensamento é diferente porque você veio da publicidade. Existe uma diferença entre a forma de pensar do designer para o publicitário, né? O publicitário, ele pensa na peça, na sua criação, com um foco comercial, né? A gente fala na coisa ali no objetivo de venda. Se a gente for trocar em miúdo, o publicitário, ele é um vendedor em massa, né? Ele é o cara que ele vai pegar uma peça, vai criar uma comunicação para ela, para vender para o maior número de pessoas possíveis. O designer não. O designer, o que ele faz, ou dentro da sua concepção mais pura, mais inicial, a visão do designer é que ele é um artista. E esse artista, ele faz uma peça exclusiva, ele faz algo que represente, que expresse um sentimento, que mostre para as pessoas algo inovador, que mostre para as pessoas algo que vá fazer uma diferença no dia a dia dele. Diferente da nossa visão. A nossa visão é, eu preciso vender isso para um maior número de pessoas possíveis, né? E isso gerou muito mal-estar dentro do design. Toda vez que entra um publicitário, que o publicitário coloca a sua visão de como vender as coisas, isso faz com que ele acabe sendo visto de uma forma diferente, principalmente no meio dos designers, tá? Mas não deixa de ser criativo. Quando eu pego um Romero Brito da vida, aonde quer que seja, na arte que for, esse Romero Brito, para a gente, ele ainda é alguém criativo. Para o designer, não. Na maioria dos designers, eles vão olhar as peças do Romero Brito e vão odiar, né? Mas a gente não pode negar, né, nós publicitários, que ele tem o seu lado criativo, né? O seu lado ali feito para vender, né? O que é a nossa criatividade? Algo que alguém ainda não pensou, algo que alguém ainda não faz, né? A mesma coisa que eu for comparar não a performance, não a ideia, mas a performance, o inovador do Ford, né? Quando eu pego o Romero Brito, que pinta lá tudo colorido, os corações e listras e lá, e fala, alguém já fez isso? E eu penso, não, né? Ele é o primeiro a fazer algo do tipo, e comparo ele com Ford, né? Olha a comparação que eu vou fazer. A linha de produção moderna que Ford fazia, ou seja, antes eu montava o carro inteiro, agora eu só aperto o parafuso da roda, isso faz com que eu tenha uma inovação, eu tenha um processo criativo, tá? E existem outros exemplos aí que eu posso considerar ou não como criativo, né? Se eu pegar, por exemplo, o Porta dos Fundos, eles são extremamente criativos, né? A mesma coisa que o Romero Brito da vida. Eu posso até virar e falar, eu não gosto desse tipo de humor, eu adoro, mas pode ter alguém que fala, nossa, mas Porta dos Fundos não tinha um exemplo melhor? Eu poderia pegar qualquer coisa dentro da internet, né? O formato que eles usam, eu posso falar, não, mas o formato não é criativo.
O formato de sketch não vem deles. Eles não são os primeiros a fazer sketch dentro da web. Mas o humor deles, os quadros, as sketches que eles escrevem, elas são criativas, né? Quando eu pego... Deixa eu só voltar, ajeitar aqui minha tela, só um segundo. Quando eu pego essas ideias que o Porta dos Fundos coloca nas suas peças, nos seus vídeos, mesmo que eu não goste do tipo de humor que eles apresentam, eu sou obrigado a concordar que eles têm uma criatividade, né? Mesmo porque eles fazem 3 sketches por semana, né? Isso daí requer uma certa criatividade. Se a gente for pegar, e aí já indo direto para dentro da publicidade, isso aqui nos começo dos anos 2000, né? Teve um boom aí, não sei se vocês lembram, de lugares que tinham não só esse tipo de publicidade, né? Até meio machista da gente olhar, de adesivar banheiro, né? De colocar coisas na porta. É uma forma criativa, né? Quando a gente olha coisas que estão ali, que são do dia a dia, e eu consigo imaginar algo que é diferente, que é algo que sai daquele padrão normal, é algo criativo. Seja ela na adesivagem do navio, de eu olhar e falar, nossa, nesse navio dá para eu botar o cara ali fingindo que está comendo um macarrão e fazer a propaganda do restaurante. Então, o que eu quero dizer com isso, gente, que não é só nas coisas simples, ou não é só no anúncio que cabe a criatividade, né? A pimenta tabasco, a pessoa fazer ali uma associação ao extintor de incêndio. A cor já é próxima, ele só pegou alguns elementos e colocou ali junto da embalagem, né? A mesma coisa o ketchup, né, caindo da embalagem, e aquele ketchup virar uma língua. São coisas que basta a gente parar para olhar e começar a refletir o quanto isso é próximo do nosso dia a dia, o quanto isso faz com que as pessoas elas se aproximem de ideias inovadoras, né? Casas feitas de containers. Se a gente for parar para olhar, é extremamente simples. Basta eu empilhar os containers e distribuir e criar uma conexão entre eles, lógico, né? Existe toda uma engenharia ali por trás que precisa ser respeitada e feita e tal. Mas se a gente for parar para olhar, a estrutura, a caixa em si, ela está pronta, né? Eu não preciso ali... e era um grande problema, né? Nossa, o que eu vou fazer com os containers que não servem mais para transporte, né? O container ele tem uma vida útil, eu não sei dizer quantos anos ele dura para transporte de produto. Mas passado esse período, era um grande desafio, né? O que eu faço com esse monte de ferro velho aí que a gente tem? E alguém teve a brilhante ideia de começar a reformar isso, a dar um formato diferente para essas caixas, para esses materiais, e fazer com que ele se transformasse em casa, né? E hoje a gente tem aí, aqui perto de casa tem uma loja de bombom. Depois eu bato uma foto deles, eu mando para vocês verem. O cara pegou o container e ele fez do container uma loja. Mas se a gente for parar para pensar, além de ser uma solução muito mais rápida do que construir uma casa convencional, do que fazer uma obra convencional, ele também está ali
inovando na forma de apresentar a sua loja, né? Saindo daquela coisa do comum da loja. Ah, mas não tem o mesmo conforto da casa. Não sei, eu nunca entrei, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente não pode já bater o olho e falar, nossa, mas presta, não presta, é bom, é ruim. Não existe isso de bom ou ruim, tá? Existem ideias que a gente tem e que a gente precisa começar a se adaptar a essa realidade, né? A novas versões. Quando eu estava, na época que eu trabalhava em gráfica, eu peguei um período bem ruim, né? Lá no começo dos anos 90, 93, de 93 até o começo dos anos 2000, é muito. 93 até 98, mais ou menos, a gente teve ali um boom, várias mudanças no mercado gráfico, né? Primeiro a gente teve ali uma questão que era a questão da tecnologia, da chegada da tecnologia, ou seja, dos computadores para se fazer a arte, para se criar os anúncios, tal. Isso foi uma mudança muito grande. Num segundo momento, a gente teve uma outra mudança que era assim, eu não precisava mais imprimir 2.000 convites. Se eu queria só 50 convites, eu ia numa gráfica rápida, imprimia os 50 e acabou. No começo, a grande questão era assim, todo mundo olhava e falava, mas esse convite feito na gráfica rápida não tem a mesma qualidade do convite feito no convencional, né? No offset, nos outros formatos de impressão. E aí, demorou para as pessoas começarem a entender que não era uma questão de substituir ou de comparar a qualidade, era simplesmente uma nova realidade. O que antes eu precisava imprimir 1.500 para usar 50 e 4.450 eu jogava fora, depois de um tempo começou a poder imprimir 50 e não ter desperdício. Então, aquela questão de eu olhar e falar assim, nossa, mas esse produto não tem a mesma qualidade, esse qualidade entre aspas, tá? Eu posso simplesmente chegar e falar que isso é extremamente subjetivo, né? De repente, a casa de container, ela não tem o mesmo conforto, ela não tem o mesmo espaço, ela não tem um monte de coisa, mas ela é uma solução criativa de um custo menor, de um prazo de execução menor, de até mesmo de uma qualidade diferente em relação às obras convencionais, né? A gente tem a casa de alvenaria, a casa de madeira, por que não ter a casa de lata? Eu não estou no conto dos três porquinhos para comparar, tá? Outro exemplo de criatividade, adesivagem de elevador. Se a gente for parar para pensar, e esse é bem comum, a gente vê bastante no shopping, nos prédios comerciais, hoje a gente já olha com ar de naturalidade. Só que a gente, enquanto publicitário, a gente não pode ter só esse olhar simplista das coisas. A gente tem que olhar e falar, nossa, desse interruptor eu consigo fazer algo criativo. Por que não utilizar aquele negócio de apertar o botão do elevador como uma forma de comunicação, né? Se a gente for olhar, semana passada foi aprovado na LESP, né, na Câmara em São Paulo, o name writing das estações de metrô. Vocês chegaram a ver isso? Não?
A gente chega no metrô, né? A gente tá ali na Paulista, tem lá a Estação Brigadeiro, por exemplo. Agora eu posso ter lá uma empresa chegar e falar Estação Brigadeiro SBP, tá? A SBP patrocinar aquela estação de metrô. Ele vai pagar uma grana para o metrô, para a prefeitura, para o estado, né? Para poder ter os seus dados, a sua marca divulgada na estação do metrô. Quer ver? Eu vou pegar o link, depois eu vou ter até no meu Facebook. Tá aqui. O metrô de São Paulo ganha aval para lançar concessão do name right em estação. Vou deixar o link aqui com vocês. Quem quiser ver depois, tá aqui, tá? Ou seja, agora eu posso chegar e falar, nossa, uma estação de metrô, a placa da estação do metrô também pode ser, entre aspas, uma propaganda, né? Eu não vou diretamente botar lá, compre SBP, mas eu vou chamar a estação Brigadeiro SBP, né? E aí a gente vai ter, de repente, ali, estação Brigadeiro Fã. Afinal, a gente está ali do lado, né? A gente, saindo da estação Brigadeiro, já tem o prédio lá do 1508. Por que não? Né? É uma forma de você comunicar. E não li, não sei por quanto tempo isso vai valer essa concessão, mas é uma forma de eu vender a minha marca, de eu vender a minha ideia. Né? E no elevador é também uma forma de eu vender. Falando em design, eu tenho ali um exemplo criativo de uma mesa, que um sofá que vira e que eu consigo utilizar no meu dia a dia, né? E essa é a grande diferença, né? Esse pensar diferente, esse agir de forma diferente, é o que faz eu ser um viajante ou eu ser um turista, né? O turista, ele é aquele cara que ele vai no básico, né? Eu vou para a França, eu vou na Torre Eiffel. Eu sou um viajante, eu vou explorar a região, eu vou nas vinícolas, eu vou conhecer o lugar, eu vou subir a montanha, eu vou descer, eu vou explorar, né? Muitas vezes a gente, enquanto publicitário, enquanto criativo, a nossa função não é ir no lugar comum, não é a gente fazer só o arroz com feijão. A gente também precisa fazer esse arroz com feijão. Mas a gente precisa, muitas vezes, ser o viajante. A gente precisa explorar determinadas situações, determinadas áreas e determinados conhecimentos que muitas vezes a gente não tem. Né? A gente precisa ser o viajante. A gente precisa fazer com que o nosso cliente, que a gente conheça o nosso cliente, né? Então, sei lá, de repente eu pego uma conta aí de um produto que eu nunca consumi. Né? Eu não preciso ser o turista do produto. Eu não preciso ter ele só naquele arrozinho com feijão. Né? O que é o arroz com feijão dele? É eu chegar e consumir o produto da mesma forma que todo mundo. Né? O viajante é aquele cara que ele vai buscar a informação, ele vai pesquisar, ele vai ser a Brahma, ele vai ser a número 1, né? Ele vai ser aquele cara que vai entender como que o cliente o consumidor se comporta e transformar aquilo
de uma forma que efetivamente seja útil para o seu consumidor. Então, é essa diferença que vai fazer com que a gente seja criativo, né? É a gente saber explorar essas situações, né? É a gente conhecer. Se a gente for parar, tem dois cases aqui, são dois casos distintos, um por necessidade, né? Esse Alfredo Moser, ele é um mecânico de Uberaba, e na região que ele morava, ele tinha um problema muito sério de não ter energia, né? E ele fez ali uma mistura de água com cloro, e viu que isso substituía a lâmpada convencional para iluminar o ambiente. Isso é um criativo por necessidade, né? É um criativo que ele se depara com uma situação onde muitas vezes ele nem imaginava que ele ia ter que passar por aquilo. E uma necessidade faz com que ele encontre aquela solução, né? É a forma mais comum da gente interpretar, da gente saber como ser criativo, como se comportar de uma forma, de uma maneira criativa, né? Depois vocês leem isso com calma, direitinho, tá? Não vou ficar lendo para vocês. E tem o exemplo aqui também do Moisés Dias Pena. Ele é um motorista de ônibus aí diferente, não foi por uma questão de necessidade, mas ele desenvolveu ali uma ideia a partir do pé largo da mulher, né? A mulher dele tinha o pé largo e escapava do chinelo. E ele começou a produzir um chinelo quadrado. Se a gente for parar para olhar, no Japão existe o chinelo quadrado. Ele fez havaianas quadradas, né? E hoje ele tem uma produção mensal de 800 pares, né? E ele hoje, apesar dele ainda trabalhar como motorista de ônibus, ele tem uma produçãozinha, ele tem a sua empresa para fazer o chinelo quadrado. É uma necessidade? Não, é uma melhora, né? Ele partiu de uma ideia e fez com que isso se tornasse algo criativo, algo que para ele retornasse de alguma forma diferente ou de um lucro extra no caso dele, né? Checklist da nossa criatividade, né? Primeira coisa, isso daqui eu quero que vocês anotem, respondam isso depois, tá? Não precisa ser agora. E tenham isso claro para vocês, tá? Todo mundo é criativo, né? Tinha um professor colega meu que ele falava o seguinte: você é criativo? O cara vai falar, não sou não. Você mente? O cara, já mente? Então você é criativo. Ser criativo, gente, é algo que é do próprio ser humano, né? Então, o que vocês entendem por criatividade? Responde isso depois para vocês, tá? Isso não precisa me entregar, mas para vocês pensarem, para vocês terem isso claro na cabeça de vocês. O que é criatividade para vocês? Quando foi a última ideia criativa que vocês tiveram e o que foi essa ideia, né? Seja uma coisa simples, seja uma forma de agir, de executar algo, uma ideia que vocês tiveram, por mais que seja uma ideia doida, né? Sei lá, andar no teto, botar um prego de virado para baixo, sei lá qualquer ideia que vocês tiveram aí, o porquê dessa ideia, né? Aonde vocês tinham essa necessidade de aplicar essa criatividade de vocês, né? E efetivamente, vocês se consideram criativos, né? E a mais importante de todas, vocês acreditam que é possível desenvolver criatividade? Tá?
acho que ao longo desses slides eu já vim falando isso, né? É possível a gente desenvolver criatividade? Sim, a gente tem dimensões da criatividade que fazem com que nós tenhamos ou desenvolvamos mais ou menos, ou melhor, ou mais complexa a nossa criatividade, né? Normalmente a gente desenvolve as nossas ideias criativas ou por pressão, ou por pessoa, ou por produto, ou por processo. O que eu quero dizer com isso? Por pessoa, são características da própria pessoa, inerente da própria pessoa, né? Da sua personalidade, do seu intelecto, dos seus hábitos, né? Pessoas, elas se tornam criativas de acordo com aquilo que elas necessitam, daquilo que elas observam, né? Então, quando o Ford desenvolve lá o sistema industrial dele, o sistema de produção, ele percebeu que as pessoas seriam muito mais rápidas, ou o processo, né, seria muito mais rápido, se a pessoa tivesse foco naquilo que ela fazia, né? Mesmo que isso se transforme depois num outro problema, né, que é a questão da pessoa limitar sua capacidade de conhecimento de todo o processo, né? Porque se antes ela montava o carro inteiro e agora ela só aperta o parafuso da roda, significa que ela deixou de conhecer todo o processo. Mas para aquele momento, para aquela solução que Ford buscava dar para melhora da montagem dos carros, aquilo é muito eficiente, né? Que aí a gente acaba caindo naquela cena do filme do Tempos Modernos, né? Cena clássica, Tempos Modernos. Essa aqui, ó. Vou passar o link aqui para vocês, tá? Esse videozinho, esse tempinho aqui, ó, 4 minutinhos, tá? A gente já volta. Sección 5, aumente la velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz.
Mar, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Phoenix authentic. Phoenix authentic. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. Vamos. Deu? Então vamos lá. Então, bom, Charlie Chaplin é óbvio, né? Vocês já conheciam essa cena do Tempos Modernos? Já tinham visto? Não, professor. Não. Quem não viu esse filme, assiste ele. Ele não é da nossa época, tal, mas assim, assiste porque ele é uma crítica, né, ao sistema, essa coisa, né, do trabalho, né, de como isso vicia, de como isso, essa coisa da modernidade, né? O final dessa cena, só contando para vocês, esse tique que ele desenvolve, né, de ficar apertando a porca ali, chega uma hora ele sai apertando porca pelo que é lado, ele fica que nem um doido, assim, apertando, né? E o filme, ele se baseia muito nessa questão do comportamento da sociedade da época, né? Charlie Chaplin, ele não precisa nem falar, né, a genialidade dele. Assistam, quem tiver curiosidade, tiver interesse, assista ao filme depois para vocês verem como ele, já na época, ele falava desses problemas que a gente tem até hoje, né? Se a gente for falar, eu tenho problema de ler, né? Lesão por esforço repetitivo. Charlie Chaplin, ele está fazendo uma crítica a isso. A forma como as pessoas são tratadas pelas empresas, né? Hora do almoço, não dá tempo do cara ir no banheiro fumar um cigarro, né? Volta para o trabalho. Isso é uma forma da pessoa tá sendo moldada por essa sociedade, né, que a gente tem hoje, até hoje, né? O filme, não sei de que ano que é o filme, mas ele já deve ter mais 100 anos, ou quase 100 anos. E como que isso, até hoje, se repete no nosso dia a dia, tá? Bem interessante. Outra forma que eu tenho ali de medir essa dimensão da criatividade através do
processo, da necessidade. Então, se a gente tem aqui a variável do indivíduo, da pessoa que naturalmente ela desenvolve esse hábito, essa atitude, eu tenho aquela pessoa que ela é forçada através do processo, por uma motivação, seja ela qual for, a desenvolver algo, né? Então, no caso do atleta que perde as pernas, qual que é a motivação? É ele recuperar o seu movimento, né? Seja pela percepção, pelo que ele aprende, pelo seu pensamento, pela sua forma, é o processo criativo. Como essa pessoa ela vai conduzir o seu processo para atingir o seu objetivo. Tem aquelas pessoas que vão pela pressão, né? A gente escuta bastante, eu trabalho melhor sobre pressão. Eu não me dou bem trabalhando sobre pressão. Algumas pessoas, elas podem desenvolver um comportamento criativo através da pressão, né? Quando a gente pega ali, dentro da agência, principalmente, né? Quando o cara vira e fala assim, preciso disso para ontem, esse ontem significa que eu estou sob uma pressão. Eu preciso chegar a essa solução o mais rápido possível, né? Então, a pressão é uma das dimensões da criatividade. E, por último, o produto, né? A execução, efetivamente, é a ideia personificada. No nosso caso, a campanha criada, né? No caso do designer, a obra de arte pronta, ou o produto, né, que ele desenvolveu, ou o prédio, ou o carro, ou o processo, isso tudo é resultado do meu processo criativo. Ou seja, as 4 dimensões, quando associadas, quando trabalhadas em conjunto, eu chego de uma forma muito mais rápida, muito mais efetiva, à solução da minha necessidade. E aí vem a pergunta: o que impede uma pessoa de ser criativa? Da onde vem a minha criatividade? O que eu faço efetivamente para ser criativo? Para fechar essa aula aqui, vou passar esse vídeo aqui para vocês, para a gente assistir, e aí a gente depois volta para fechar esse conteúdo, tá? É um videozinho ali, deve ter em torno de 10 minutos, mais ou menos, mas ele vai falar exatamente daquilo que a gente precisa, não só para ser criativo, não só para a gente fazer as nossas obrigações, tá? Mas para a gente ter efetivamente boas soluções e ter uma vida muito mais interessante do que simplesmente eu vou apertar o parafuso, porque a minha função é apertar o parafuso, tá? Então a gente assiste e volta já para fechar aqui.
Deu? Beleza. Então, gente, o que o Clóvis coloca ali como felicidade, a gente também pode encarar como criativo, né? Para ser criativo, eu preciso amar aquilo que eu faço, eu preciso vibrar com aquilo que eu faço, e eu tenho que sentir prazer no que eu faço, tá? A gente não consegue tirar coisas boas, ou tirar a criatividade, ou ser criativo, de algo que a gente olha todo dia de manhã e fala, puta, que saco, eu vou ter que fazer isso de novo, né? Eu só vou ser criativo a partir do momento em que eu amo aquilo que eu faço, em que eu vibro com aquilo que eu faço. Talvez seja esse um dos grandes problemas, né? Quando a gente vê ali uma banda que a gente curte ela se desfazer, uma sequência de um filme acabar, uma pessoa abandonar a sua profissão. Ele deixou de ter prazer naquilo que ele faz. Para a gente ser criativo, para a gente alcançar os nossos objetivos, em primeiro lugar, a gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Senão, isso nunca vai acontecer. Senão, eu fiquei aqui com vocês das 8 até agora falando de criatividade e ela nunca vai acontecer. Não porque você, ou não porque eu não tenha, não seja criativo, mas pelo simples fato de que aquilo não me causa ou não causa prazer. Então a gente precisa ter prazer naquilo que a gente faz. Certo? Beleza? Tranquilo, professor. Beleza. Mudar um pouquinho de assunto. Semana passada o Oscar falou com vocês do PI, né? Sim. Sim. Pelo que ele me falou, acho que falta só definir a questão. Vocês são em 2 grupos, né, nessa sala? Sim. Faltou definir só a questão das campanhas, né? Sim. Tá. Vocês querem fazer por sorteio? Como a gente está em 2, a gente tem 2, 4, 6 campanhas, ou vocês querem escolher? Professor, a gente meio que já escolheu, já. Vocês já escolheram? Tá, Uhum. qual que... A Wake vai pegar Guaraná, aí a outra agência vai pegar do batom. Tá. Então eu vou pedir para vocês me mandarem por e-mail, tá? Ainda hoje, não precisa ser já, mas sem falta, um representante de cada grupo, tá? Me encaminhar o nome de todo mundo do grupo, com e-mail e telefone, tá? O que é? Um é Guaraná e o outro é o batom? Isso. E-mail e telefone, tá? Para a gente começar aqui o nosso PI. Nesse primeiro momento, o que eu quero que vocês façam? Primeiro, vocês têm essa campanha? As campanhas vocês conseguiram levantar ou não? Eu consegui ver. Conseguiu? Tá. Uhum. Se o grupo, se vocês tiverem alguma dificuldade de achar, de assistir a propaganda, me fala que eu mando para vocês, tá? Não é simplesmente, o PI de vocês não é simplesmente vocês refazerem o vídeo. Ela é muito mais que isso. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Essas campanhas, elas têm 20 nada, elas já têm 30 anos. Né? São campanhas já que elas já estão fora totalmente de contexto. Né? A propaganda ela é feita principalmente por aquilo que se acredita, se vê e o que a sociedade consome. Então, toda campanha ela tem ali alguma coisa que a gente olha e fala, nossa, que legal, ou coisas que a gente vira e fala assim, nossa, mas como é que essa campanha foi para o ar?
Se a gente for pegar, por exemplo, qualquer anúncio impresso na década de 60 ou de 50, a gente vai ver que tem produto ali, ó, por exemplo, ó, caldo feito com o que eles gostam, e o eles rola até um destaque. Quando a gente olha isso em 2020, 2021, a gente olha e fala, nossa, que propaganda machista, nossa, que propaganda sexista, que propaganda isso, que propaganda aquilo, né? Quando eu olho em 1950, eu estou falando de uma campanha que, para os padrões da época, era uma campanha ok, tá? Então, essas campanhas que a gente tem aí no PI são campanhas que, para 30 anos atrás, eram campanhas que eu virava e falava, nossa, ok, tá? De repente, aquilo que vocês escolheram não se encaixa em alguma coisa. Então, vamos lá. Campanha do batom, né? Se a gente for parar para olhar, o próprio CONAR pegou essa campanha nesse período e falou, essa campanha não pode. Alguém virou e falou, não pode essa campanha induz ao consumo do produto sem né, de uma forma que você está induzindo o consumo do produto da criança para a criança, né? E a campanha foi proibida. A campanha da pipoca com Guaraná já foi uma campanha de sucesso. Lembra que ela teve 2 fases, tá? Teve a pipoca com Guaraná e teve a pizza com Guaraná. A campanha do Compre Batom, ela é uma campanha, se eu não me engano, da W Brasil, né, criada pelo Oliveto, e a campanha do Guaraná Antártica, ela é do Nizanguanais, da DM9. Né, vocês vão pesquisar agora, vão fazer todo o levantamento do briefing e entender o que foi essas campanhas nos seus períodos, tá? Para depois a gente começar a pensar na ideia criativa. Então, a gente tem esse PI de vocês dividido entre eu, o Oscar e a Cláudia, né? Tem a Perrone também? Vocês têm 3 ou 4 aulas por semana? Isso, tem Perrone também. Tem a Perrone também. Então, vocês têm 4 professores aqui, tá? Cada professor, cada um vai ter a sua parte dentro do projeto, dentro do PI. Acho que o Oscar já até comentou, você já sabe como é que isso rola, né? O Oscar vai cuidar da mídia, a Perrone da parte da comunicação, a Cláudia de RP e eu da criação, tá? Então, esse primeiro momento, vocês têm que entender o que é que está rolando, ou o que foi essas campanhas aqui atrás. Não é simplesmente um remake pelo remake. Não é pegar a campanha e fazer o vídeo novamente. Na verdade, se a gente não voltar no presencial, a gente acho que nem vai executar, ou se for executar, vai ser algo de uma forma bem simples, tá? Então, primeira coisa é entender o que foram essas campanhas. Então, eu quero que vocês façam ali o levantamento dessas campanhas, entender o histórico dessas campanhas, como elas foram feitas, o que foram quem são as agências que fizeram, todos os dados de mercado que a gente tem ali no período, década de 90, né? Entender o que essas campanhas representaram, o que elas queriam dizer. Então, assistam às campanhas, entendam o que elas dizem, tá? Analisem texto, analisem imagem. Lembra que dentro da propaganda, tudo tem um porquê, né? Seja da mídia impressa, seja do vídeo, seja da internet, seja na TV, no cinema, onde for. Tudo tem um porquê de estar ali,
né? O cliente está pagando uma fortuna para ter a sua campanha. Tem um porquê do saleiro estar ali no canto, tem um porquê daquela luz ser daquele jeito, tudo tem um significado por trás. Então, analisem as campanhas, primeira coisa que vocês vão fazer, entender o que é o mercado, o que é o cliente de vocês, né? Então, Batom e Guaraná Antártica. Quem é o grande concorrente de cada um? Quem que é o grande substituto? Então, é Coca-Cola e Guaraná, é Coca-Cola e soda, é Coca-Cola e Fanta, é Coca-Cola e Pepsi. Quem que está competindo nesse mercado com vocês? Entenda o que cada um deles fizeram no período, o que cada um deles queria dizer nas suas campanhas, né? Quem que era, a mesma coisa com batom, quem que era o grande concorrente do batom, né? Quando foi lançado esse produto? Vocês vão montar o briefing, tá? Vocês têm aí um prazo para fazer esse briefing, não é um puta prazo, mas a gente tem aí até abril, até mais ou menos o comecinho de abril para finalizar essa primeira etapa aqui. Aqui, ó. 5 de abril para finalizar o briefing. A gente tem aí quase um mês para fazer, tá? Toda aula, quando a gente terminar, vocês me falam como é que tá. Não precisa todo mundo por vez falar, mas um representante do grupo me dá uma ideia geral de como vocês estão indo, tá? Não vou ficar cobrando, mas fica aí o limite de estar sempre de olho nessas datas, tá? Lembra que a nossa aula é no dia 5, então é bem no comecinho da semana. Então, até o final da semana anterior, tem que estar com aquela ideia ou com aquele projeto pronto. Beleza? Pode deixar, professor. Beleza, então, gente. Então, acho que por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, me chama, me manda um e-mail, tá? Essa aula tá gravada, tô parando a gravação dela